redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like a tal curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando se aponta um dedo, voltam três para o seu nariz. Tem grupos de todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros nem interessa. Mas tem uma garantia: receber durante o dia um cordel do Braulio Bessa. E é com esse cordel do poeta Braulio Bessa que iniciamos mais um episódio do Psicast, o podcast produzido e apresentado pelo coletivo de psicólogas do IF Baiano. Sou Luciana, psicóloga do campus Itapetinga. E eu sou Tuíra, psicóloga do campus Valença. Vocês já pararam para pensar como as redes sociais influenciam o seu modo de pensar e agir? Já pensaram se e como as redes sociais podem afetar sua saúde mental e seu bem-estar? Pois é, no episódio de hoje iremos falar um pouco sobre as redes sociais e os seus impactos na saúde mental, especialmente dos jovens e adolescentes. Apesar de ser um fenômeno relativamente recente, as redes sociais por mídias digitais têm desempenhado relevante papel na comunicação e socialização de centenas de milhares de brasileiros e pessoas mundo afora. Notadamente durante a pandemia do novo coronavírus, a importância das redes sociais em nossas vidas foi elevada a um outro patamar. No contexto de isolamento, se mostraram como uma ferramenta fundamental para nos manter em contato com nossos amigos e família, por exemplo. Mas, embora as redes sociais se apresentem como esse instrumento capaz de ampliar nossas possibilidades de comunicação, interação e acesso à informação, algumas pesquisas vêm chamando a atenção para possíveis efeitos nocivos advindos do consumo da internet e das redes sociais. Em 2020, foi realizada uma pesquisa lá no Reino Unido, com jovens de 14 a 24 anos, em que eles deveriam atribuir notas às redes sociais no que dizia respeito a alguns aspectos relacionados à saúde mental e bem-estar. E os resultados indicam malefícios associados à qualidade do sono, ao bullying, à imagem corporal, à depressão e ansiedade, e a necessidade de se manter conectado por medo de ficar por fora dos acontecimentos e tendências. É interessante destacar, Tuíra, que o Snapchat e o Instagram, duas plataformas centradas na imagem, tenham sido consideradas as mais nocivas nessa pesquisa. 7 em cada 10 voluntários disseram que o aplicativo, o Instagram, fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. E essa mesma pesquisa, Lu, mostrou que entre as meninas, o efeito Instagram foi ainda mais preocupante. 9 em cada 10 se sentem infelizes com seus corpos e pensam em mudar a própria aparência, cogitando até mesmo procedimentos cirúrgicos. O que acontece, Tuíra, é que nas redes sociais os jovens não só expõem a própria vida, como também acompanham a vida de outras pessoas e que selecionam a melhor parte de si para exibir ao mundo, passando uma falsa ilusão de que estão sempre felizes, o que faz com que muitos jovens desenvolvam expectativas irreais sobre suas próprias vivências e sobre seus corpos. Isso contribui para que a autoimagem entre esses jovens seja avaliada de uma maneira negativa, envolvendo sentimentos de inadequação, insuficiência, que já são muito prevalentes nessa fase da vida, o que pode vir a favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Pode-se ainda apontar que o uso sem moderação da internet interfere na qualidade do sono e alimentação, na mudança de comportamento com a apresentação de agressividade, irritabilidade, na dificuldade de socialização da vida real, entre outros aspectos. Além disso, esse tempo de uso demasiado da internet e da socialização prioritariamente por meio virtual podem provocar vínculos frágeis e inseguros. Isso. E essa expectativa também que é criada em torno da quantidade de amigos, das curtidas, os likes e comentários nas postagens, isso se tornou um ponto associado à aceitação e à aprovação social. E quando não se tem um retorno considerado satisfatório, desses aspectos, isso pode acabar gerando, nesses jovens, um sentimento de frustração, de vazio, de solidão.
Sim, Tuíra. Outra questão que se tem falado muito ultimamente é que as redes sociais, a internet como forma geral, se tornou um ambiente tóxico. E essa toxicidade da internet está associada à disseminação do discurso de ódio, com incitação à violência, à discriminação e intolerância, geralmente direcionada a grupos minoritários. E isso é muito sério. Discurso de ódio, racismo, homofobia, xenofobia, misoginia não podem ser confundidos com liberdade de expressão. Uma outra violência muito praticada também na internet, que na verdade tem relação direta com o discurso de ódio, é o cyberbullying, com maior incidência justamente entre adolescentes e consiste na prática de intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais. Normalmente o conteúdo do cyberbullying envolve críticas à aparência física, à opinião, ao comportamento de determinada pessoa. São ataques sistemáticos com xingamento, ofensa, ameaça, tentativa de ridicularizar a vítima. Os chamados haters, que são as pessoas que reproduzem esse tipo de prática, muitas vezes se escondem atrás do anonimato, usando perfis fakes, falsos, né? Acreditando, assim, estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real. E as consequências do cyberbullying, Tuíra, podem ser muito sérias. Envolvem impactos à saúde mental dos jovens vitimados, desde quadros de isolamento, tristeza, baixa autoestima, até mesmo o desenvolvimento de transtornos mentais. E deixam traumas, né, e marcas para o resto da vida. E há um outro estudo realizado aqui no Brasil que também traz alguns dados preocupantes envolvendo essa associação entre uso da internet e saúde mental. Essa pesquisa foi realizada pela Universidade Federal de São Paulo e revelou que enquanto os índices de suicídio no mundo caíram entre os anos de 2006 a 2015, entre adolescentes brasileiros essa taxa aumentou 24% no mesmo período. E de acordo com os pesquisadores, entre as causas que justificariam esse aumento está justamente a popularização da internet e das redes sociais. E essa associação entre redes sociais e impactos negativos à saúde mental e bem-estar apontam para um problema de saúde pública sério, que precisa ser discutido e investigado, né? Como já falamos, as redes sociais são um fenômeno relativamente recente e ainda há necessidade de mais estudos para compreendermos melhor seus mecanismos, né? E os impactos e consequências que seu uso pode ocasionar. E não se trata de fazer aqui uma campanha contra o uso das redes sociais, até porque hoje seria muito difícil a gente imaginar as nossas vidas sem nenhuma delas. Se trata, na verdade, muito mais de pensarmos e refletirmos sobre a pergunta que lançamos lá no início, de quais formas as redes sociais influenciam o nosso modo de pensar e agir, como elas podem afetar nossa saúde mental e bem-estar, e buscarmos formas de usar essa ferramenta de uma maneira mais consciente e saudável. Inclusive, alguns especialistas já defendem uma educação para o uso da internet e das redes sociais. E isso passa pelas escolas, pelos professores e principalmente pelos responsáveis. Especialmente aqui no Brasil, onde a iniciação de crianças no mundo digital ocorre de forma cada vez mais precoce, deixando-os expostos e vulneráveis ao cyberbullying, a conteúdos inapropriados e a comportamentos de risco. E o tempo excessivo dispensado às tecnologias digitais é um outro aspecto que precisa ser levado em consideração pelos pais ou responsáveis, bem como também pelos próprios adolescentes e jovens. O Facebook e o Instagram, por exemplo, eles têm um recurso de monitoramento do tempo de uso, né, que informa ao usuário quando ele atingiu um certo limite de horas que ele mesmo determina. É uma ferramenta importante, né, para limitar o tempo de uso e para as pessoas buscarem cultivar atividades e interações fora do contexto virtual. Uma outra dica que a gente pode deixar aqui, Tuíra, está relacionada a uma espécie de triagem do conteúdo que você consome. Então, assim, ter cuidado com as informações que você acessa, se são verídicas e confiáveis, ou se tratam das famigeradas fake news. É importante também selecionar melhor quais as páginas e pessoas que você escolhe acompanhar, deixando de seguir aquelas que você percebe que não te fazem bem ou que te deixam para baixo. Além disso, é necessário ter cuidado com a superexposição nos ambientes digitais e avaliar, assim como fazemos fora das redes sociais, o que merece ser compartilhado a depender do contexto e quem que vai ter acesso a esse conteúdo. E para finalizar, deixamos como recomendação a página da SaferNet Brasil.
que é uma instituição reconhecida por promover a conscientização de como usar a internet de maneira livre e segura, sempre resguardando os princípios da liberdade e dos direitos humanos. A SaferNet tem canais no Instagram, Facebook, tem site e lá você pode acessar a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, operada em parceria com os Ministérios Públicos e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Tem o canal nacional de orientação sobre segurança na internet, Helpline Brasil, as ações de educação e cidadania digital, além de dados e orientações de como usar as redes sociais de uma forma mais segura e consciente. E o nosso podcast de hoje fica por aqui. Esperamos ter colaborado com a disseminação dessas informações, de modo que possam avaliar o tipo de conteúdo publicado e consumido por vocês na internet, e como isso tem impactado a sua saúde mental. Lembrando que todas as referências usadas na construção desse podcast se encontram na descrição deste episódio. Tenha uma ótima semana e até o próximo Psicast. Esperamos vocês. Cria meu website.